Mas, afinal de contas, o que é um livro de artista? O que é isso? Então, em um primeiro momento, hoje eu não estou com os livros aqui, mas eu mostrei a diferença. Eu peguei um livro sobre Van Gogh, sobre, sei lá, que artista que eu peguei no dia, e eu falei, isso é um livro sobre um artista. Peguei o Tudo sobre Arte e falei, isso é um livro sobre arte. E peguei um livro, eu peguei o livro da Página Violada e falei, isso é um livro sobre livro de artista. E aí eu peguei o meu livro de artista e mostrei que isso era um livro de artista. Então eu mostrei as diferenças, porque são termos muito próximos, né? Então, o que é um livro normal sobre um artista? O que é um livro normal sobre arte? O que é um livro de artista? Mas como assim não tem palavra? Mas o que é isso? Que coisa confusa. Então, eu peguei os objetos e fui exemplificando ali no momento. Hoje eu não estou com eles aqui porque eu estou em outro local, mas enfim, naquele dia eu fui fazendo as amostras ali. Então, aí, eu falei um pouco sobre a questão da elitização da arte, das encomendas e dos moldes, que a arte ela vai se tornar, ela vai ser muito elitizada aí num período clássico, no período do Renascimento, ela era muito elitizada, por exemplo, que é a questão de que a arte, durante muito tempo aí, ela foi feita por encomendas, ela tinha certos moldes a serem seguidos, principalmente no momento do neoclássico, né? A arte ela tinha que ser muito acadêmica, com uma técnica perfeita, linhas bem definidas. Geralmente ela tinha que representar algo que já existia, ela não tinha uma liberdade de criar. Eram passagens bíblicas, eram cenas mitológicas. Então, eu falei um pouco sobre o que era a questão da arte tradicional, e os artistas eles tinham que fazer esse tradicional porque eram encomendas, eles dependiam daquilo para viver, e o público que comprava deles gostava desse jeito e tal. Então, eu falei um pouquinho ali sobre a arte clássica, né? O que era o considerado bonitinho, o que era considerado comum. E aí eu venho falar sobre a reprodutibilidade. Por que sobre a reprodutibilidade? Porque quando você fala em democratizar o acesso à arte, não é tendo a arte só no museu, que geralmente não tem muitos museus próximos da gente. Em Ponta Grossa, a gente ainda tem um número bom de museus, porque tem muita cidade que não tem nenhum. A reprodutibilidade ela é importante na questão do acesso, mas também existem problemas sobre a banalização, né? Então, tem dois opostos, democratiza e banaliza. Então, temos que saber para que lado estamos indo, né? Então, falando de reprodutibilidade, eu usei o Walter Benjamin, que ele fala que a mais primitiva inserção da obra de arte no contexto da tradição se expressa na forma de culto. Então, o que acontece? Lá nos primórdios da arte, lá na questão de arte pré-histórica, a arte ela servia de uma forma ritualística. Se fazia os animais e as caças na parede, se fazia os visões e locais de difícil acesso, e era para que aquilo seja ritualístico, para que facilite a caça. Se alguém viu, se alguém não viu, tanto fazia naquele momento. Era uma questão de culto, era uma questão ritualística, então não era importante que ela fosse reproduzida inicialmente. Então, o início da arte se expressa na forma de culto. O que ocorre no uso da reprodutibilidade técnica da obra de arte é o deslocamento da sua aura. Conforme as reproduções se multiplicam, segundo o autor, elas substituem a existência única da obra por uma existência serial, o que resultaria em um violento abalo da tradição, se relacionando fortemente com os movimentos de massa da atualidade. Então, primeiro de tudo, ali bem no comecinho, não importava se alguém visse ou não, mas aí depois, quando a arte começa a ficar elitizada, vamos trazer um exemplo mais clichê de todos, a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela é reproduzida muito, 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 em uma escala assim gigantesca. Aí, quando você vai ver a Mona Lisa original, ela possui uma aura, porque, nossa, é a Mona Lisa original. Mas quando você vê uma reprodução,
ela passa batida, porque ela já está relacionada com os movimentos de massa da atualidade. Ao mesmo tempo que a Mona Lisa ainda tem uma aura, sua obra original, a sua reprodução já se tornou banal, porque ela acabou se tornando uma mercadoria, a sua imagem reproduzida, a ponto de que as pessoas utilizam a sua imagem, reproduzem cada vez mais, e fazem releituras e apropriações e as coisas, mas elas não sabem a origem, elas não sabem a história, elas só reproduzem. Então, esse sentido de reproduzir sem saber o sentido, a gente pode caracterizar como uma banalização da obra de arte. Mas a reprodução acompanhada de uma contextualização e de tudo mais, com um resultado bom, né? Eu posso considerar como uma democratização do acesso. Aí o Abapuru, por exemplo, o Abapuru ele é muito reproduzido, só que ele é reproduzido por bem e por mal, né? Ele é reproduzido como forma de mercadoria também, com muita gente debochando a Bapuru, falando, ai, nerizão, pesão, não sei o quê, mas ele também é reproduzido de forma educativa, de forma a trazer informações, a falar por que a Tarsila pintou ele, quais eram as suas ideias, movimento antropofágico e tal. Então, a reprodutibilidade, ela pode tanto democratizar quanto banalizar a obra de arte. A obra de arte única, afirma Júlio Plaza, sem características de reprodutibilidade, não tem a oportunidade justa de competir sob uma perspectiva quantitativa com os meios de divulgação visuais produzidos industrialmente. É natural que o artista que trabalha com novas tendências procure um meio maior de difusão por canais de massa para lhe garantir um maior público. Por exemplo, a questão da Mona Lisa novamente. Tudo bem, ela é democratizada, ela é banalizada ao mesmo tempo, só que ela é tão conhecida que o fato de vê-la pessoalmente aumenta ainda mais a sua aura. Por exemplo, uma obra que não é muito reproduzida, que não é muito conhecida, quando é vista pessoalmente, não é tão valorizada quanto a Mona Lisa pela questão de ser conhecida, né? Então, é um negócio complexo, é um vai e vem, assim. O público consumidor da arte atual é cada vez mais heterogêneo. O grupo de pessoas especializadas se torna cada vez menor. A maior parte das pessoas está conectada às mídias digitais, tais como a televisão e a internet. Grande parte dessa população acaba nem se dando conta de estar vivendo uma experiência estética. Então, é aquela coisa de você ver a reprodução e tá bom. De você não prender-se a ela, né? Então, nós temos vários aspectos da reprodutibilidade. Ela é muito boa, ela é muito ruim, ela vai e vem, ela tem vários lados. Bom, quando eu vou falar de livro, eu vou falar que ela é uma arte conceitual. Não existe uma prisão quanto à questão da técnica do livro. Não existe termos acadêmicos, eu tenho que fazer dentro de um triângulo, dentro de não sei o quê, dentro de Pitágoras. Não. Não existe uma convenção técnica para a produção do livro do artista. É uma arte conceitual. Ou seja, considera a ideia ou o conceito como o aspecto mais importante do trabalho. E também se encaixa dentro do campo expandido. O termo do campo expandido se caracteriza pela união de técnicas e a negação do caráter segregacionista da arte. O que é isso? O que é uma escultura normal? Uma escultura normal, uma escultura modelada com argila, é uma escultura feita de mármore, tirando os excessos, é uma escultura tradicional. Agora eu vou falar de campo expandido. Eu posso montar uma escultura utilizando diversos materiais. Eu posso fazer uma colagem de pedaços de coisas eletrônicas. Eu posso misturar o metal com a tinta, com não sei o quê. O campo expandido é você não se prender à técnica clássica. O campo expandido é você explorar os materiais e trabalhar com eles de uma maneira mais livre. Então, o livro se encaixa em uma arte conceitual e de campo expandido. E também é uma arte híbrida. Por quê? Porque ela não se prende a uma coisa só. A arte híbrida é muito similar à questão do campo expandido. Os limites formais e materiais entre os suportes e as linguagens foram diluídos. As imagens agora são compostas por coisas de diversas naturezas. Então, a arte híbrida, as coisas fluem entre elas, não ficando nada isolado.
É necessário atentar-se para as diferenças dentro da arte entre um livro objeto e uma publicação, pois ambos podem ser ou não ser obras de arte. Existe uma diversidade de opiniões da crítica quanto a isso. Se ao gerar tais publicações não existir a preocupação com a funcionalidade, por exemplo, mostram em sua maioria artísticas. Então, aqui é a questão de você diferenciar o que é um livro normal, o que é um livro como obra de arte. E dentro do livro como obra de arte, nós ainda temos um monte, diversas classificações ali dentro. O livro de artista ele é visto como uma unidade expressiva, a qual ela carrega um caráter sequencial do livro convencional, veiculado a uma determinada ideia de arte. Todo o processo de criação do livro é pensado para chegar da forma desejada até o gesto receptor. Então, o livro é pensado em como o receptor vai mexer nele, qual vai ser a sensação que ele vai ter, quais vão ser as experiências propiciadas, estabelecendo uma intimidade tátil entre o livro e a pessoa que manipula. As obras não são as páginas vistas isoladamente, são a soma de todas elas, percebidas em diferentes momentos e percebidas por diferentes pessoas. Cada pessoa vai ter uma percepção diferente sobre o mesmo objeto, vão ter diferentes sensações, vão ter diferentes lembranças, diferentes vivências, que vão dar sensações diferentes da sua interação pessoa e obra, espectador e obra. O livro de artista, ele é muito difícil de você definir, né? Então, o termo ele nunca foi encontrado no dicionário convencional brasileiro. Ele é definido em uma enciclopédia como obra em forma de livro inteiramente concebida pelo artista que não se limita a um trabalho de ilustração. Sob forma mais livre, o livro do artista torna-se um livro-objeto. Livro-objeto, objeto tipográfico ou gráfico, formado por elementos da natureza e arranjos variados. Inteiramente concebido pelo artista? Aí a gente já vê que essa definição não está 100%, porque na arte contemporânea, o artista pode ter a ideia de fazer um livro, sei lá, de folhas de metal, mas o artista não tem a maquininha lá a solda, né, de prender as páginas. Aí o artista vai ter a ideia, vai falar como é que faz, tal, e vai mandar uma pessoa profissional em mexer com solda fazer para ele. Então também pode ser. Não precisa ser inteiramente concebido pelo artista, mas a ideia sai dele, mesmo que outra pessoa execute por limitações técnicas. Aí aqui é a capa, né, da enciclopédia, com algumas definições. E aqui eu tenho a tradução, né? Então, livro normal, livro convencional, livro de arte, que é o livro que fala de arte ou sobre o artista, livro de artista, livro em que o artista é o autor ou fala sobre ele, arte do livro, arte que emprega a forma do livro, livro-obra, obra de arte dependente da estrutura de um livro, livro-objeto, objeto de arte que alude à forma de um livro. Então, nós temos diversos formatos, diversas definições que se tornam um troço, inclusive, confuso. Aqui nós vamos ter a primeira experiência, assim, de livro de artista divulgado, que vai ser Le Corbeau, do Edgar Allan Poe, não sei falar os nomes direito, foi ilustrado pelo Manet, e ele era um folhetim ilustrado. Esse foi o primeiro livro de artista aí que eu encontrei os registros, que ele é simplesmente um folhetim ilustrado. E aí, no começo, o livro do artista ele trabalhava com a arte postal. Como assim? Esses folhetins, eles eram passados adiante através do correio. Surge em meados de 1970 chamada arte postal, quando os livros de artista circulavam via correios e publicações artesanais, os quais, com suportes precários, sugerem uma provocação a favor da ressignificação do valor da arte em seu sentido econômico. A Bolsa de Valores de São Paulo, por onde a arte corria o risco de ser confundida com ações para o mercado insaciável por qualquer coisa. A distribuição via postal de trabalhos reproduzidos beneficia o contato e a percepção tátil, o que é um diferencial complacente, sobretudo no tempo em que vivemos, no qual os arquivos físicos migram para o formato fotográfico, para o formato digital das redes. Então, a arte postal foi uma forma de democratizar o acesso a um tipo de arte, que no caso eram uns livros de artista mais simples, né?
e levar esse acesso tátil para as pessoas, porque a arte estava num momento muito elitizado e estava se tornando mercadoria. Aqui tem um outro exemplo de livro de artista, que é uma edição numerada do catálogo de exposições surrealistas. E o que, que nós temos aqui nesse livro? A capa do livro é um peito de borracha, feito pelo Marcel Duchamp. E o nome da obra é Pièce de Touch, Toque, por favor. É uma obra provocativa, elaborada pelo Duchamp, colocada na capa do catálogo das exposições surrealistas. Aqui nós temos a Caixa Verde, do Marcel Duchamp, ou pode ser chamado também da a Noiva. Ai, não lembro agora. Tem um outro nome, Caixa Verde. Que tem os estudos da obra, acho que é Noiva Descendo as Escadas, não lembro o nome dessa obra. Então, aqui, ela é um outro tipo, né? Pode ser considerado um livro-obra. No Descendo as Escadas, não tem nada de noivo, confundi. Ali são os estudos dessa pintura do No Descendo as Escadas, do Marcel Duchamp. E os estudos do Grande Vidro também, tá? Aí nós temos um outro tipo de livro de artista também, que é do Eduardo Puxa, que ele fotografa postos de gasolina ao longo do seu caminho e coloca em um formato de livro. E nós vamos ver um pouco dos livros do Brasil, né? Aqui nós temos esse livro que está acontecendo lá pelos momentos da Semana de Arte Moderna, que ele tem a capa feita pela Terceira do Amaral. Essa daqui também é feita uma capa em colaboração da Terceira do Amaral com Oswaldo Andrade, intitulado Pau Brasil. E nós vamos ter aqui essa obra também, desculpa que saiu da formatação, que é da Lígia Pape, que é um livro objeto. Tem o formato de livro? Não tem. Está emendado uma coisa na outra? Está grudado? Não está. Mas é um livro. Só que é um livro objeto. Porque as coisas se relacionam, não precisando estar uma coisa emendada na outra ou naquele formato de folha de livro. O livro de carne também. Nós temos aqui, do Arthur Barrio. E aí nós entramos na questão da Gita. Bom, existe em sua produção a característica de reavivar e reanimar os objetos perdidos, removendo-os do caos, do descarte, fazendo-lhes viver uma nova história. Não só o tempo, mas também a memória se tornam elementos cruciais em sua arte. Uma coisa interessante da parte da Gita é que ela revira locais de descarte, locais de reciclagem, né, falava dos textos críticos, e foi nessas reviradas aí que ela achou o livro em braille. Então, ela gosta de pegar materiais que vão ser descartados e transformá-los em livros, e transformá-los em obras de arte. Bom, a Gita mostra os livros dela em Berlim, na Alemanha, numa exposição intitulada Tempos Transversos, um túmulo no ar, que ocorreu no Instituto Cultural Brasileiro da Alemanha. A origem dos livros, que foi o que eu falei, né, da questão do braille já. Aqui alguns livros dela. Ela trabalha muito com tecidos diferentes. Ela trabalha com vários materiais. Mas, assim, um tipo de material que eu vejo muito repetidamente das produções da Gita é a questão de tecido, embora ela também trabalhe com diversas outras coisas. Ao discorrer sobre suas exposições, você pode deixar de citar a instalação Livros, que é uma coisa permanente do Oscar Niemeyer, muito raramente ela sai de exposição, exposta em uma sala de ser permanente, porque através dessa instalação, além de ter havido incentivo para o desenvolvimento da pesquisa, né, muitas outras pessoas podem conhecer o seu trabalho. E a divulgação pela mídia digital é toda aquela questão do site, né, que já foi falado. Na verdade, o negócio se torna um pouco repetitivo, mas é isso, a pesquisa vai e vem, né? Uma forma de se atingir o público é através da educação das escolas. Outra é dirigida no âmbito mais geral da sociedade, que é a democratização do acesso
através das mídias digitais. Pois pensa, essa questão de arte elitizada, se a gente for pensar, nós temos a cultura popular, a cultura de massa e a cultura elitizada. Tá, cultura de massa é o quê? A cultura de massa está relacionada com o lucro, com veiculações muito rápidas e repetitivas e de fácil absorção. O exemplo aí da cultura de massa que a gente tem é a música pop, né? É, músicas em alta agora, por exemplo, Anitta e tal, são culturas de massa, são coisas muito reproduzidas e fácil absorção e que geram lucro. Aí nós temos a questão da cultura popular. Tem gente que confunde popular com massa e tal. Mas cultura popular. Cultura popular é uma cultura mais regionalizada. O que é cultura popular? Os índios fazerem balaios. É uma cultura popular. Porque é uma cultura íntima dos índios, por exemplo. Mas as baianas da Bahia é uma cultura popular, que é regional da Bahia e tal. E quando você pensa em elitizada, as pessoas já olham meio torto, já, ai, coisa de gente não sei o quê. O que acontece? A arte elitizada, ela é definida como elitizada porque você tem que saber algumas coisas prévias para poder entender ela. E as pessoas acham que o acesso a esse tipo de arte é muito difícil, mas não é. Porque tudo bem, que não é toda cidade, que tem museu e tal, mas a maioria das vezes a entrada nos museus é gratuita. Só que sem um certo conhecimento prévio, você não entende aquelas obras de arte, e aí fica uma coisa meio estranha, por isso que a galera torce o nariz. Mas onde que você vai ter um conhecimento prévio sobre essas obras de arte para você entender essa arte dita elitizada? É na escola. Na escola que você vai ter contato com a arte dita elitizada, que você vai aprender a história da arte e você vai conseguir entender melhor o que está acontecendo nesses espaços institucionais. Então, por isso que eu trabalhei na escola sobre isso, né? Trazendo reflexões de como é que você vai entender isso. A forma de tirar a elitização das obras de arte que estão nos museus, que estão nos lugares institucionais, é levar um conhecimento que faça com que as pessoas compreendam esse tipo de obra de arte. Então, é na escola que a gente leva esse conhecimento. Não podendo levar na escola, um outro tipo de democratização e de levar acesso ao conhecimento é a questão das mídias sociais, como a Gita expõe em seu site, mas ainda é uma exposição de uma forma muito íntima, porque você tem que saber que ela existe para você pesquisar o site dela, para você ir atrás e tal. O Instagram dela ainda é um pouco mais fácil, mas também você tem que conhecer para ir atrás. Então, o modo de levar, além da questão da escola, que é o modo mais fácil de levar o conhecimento para os alunos, existe também a questão das mídias digitais. Um exemplo aí que mistura escola e mídia digital é a página do professor Wilson, onde ele traz conteúdos educativos dentro da mídia digital. Ele está democratizando o acesso à arte ali naquela página dele. De uma forma dinâmica, interativa, de uma forma que você atrai os adolescentes. A intermediatização é justamente o que a arte contemporânea busca, crendo que esta seja a melhor forma de levar o trabalho ao público, desprendendo-se do uso apenas de exposições tradicionais. As mídias digitais são auxiliares eficientes de divulgação. A artista Gita Soifer utiliza, além do seu próprio site, outras redes sociais que não serão abordadas com profundidade aqui, né, para a gente manter o foco. Mas, como eu falei, ela tem o Instagram também. Aqui, como era o site dela no momento, onde... Só um minuto, deixa eu ver a hora aqui. Onde ele trazia muito livro de artista no momento que eu fiz a pesquisa. Hoje ele já está diferente. Hoje o livro de artista é mais tímido no site dela. Então, tinha um vídeo de apresentação e as fotos dos livros ali embaixo. Tinha um acervo bem bom, tinha uma quantidade bem alta de livros ali. Silveira, 2008, reflete sobre o uso dessas reproduções na atualidade, considerando que dificilmente um público não especializado busca o contato com a obra de arte original. Mesmo assim, essas repetições da obra são um mecanismo precioso de levar a arte ao conhecimento do maior público, removendo ou menos, diminuindo essa característica do culto à obra de arte. Aqui a questão do... Tem um vídeo, né, intitulado Livros Livres, que é a mesma mesa que está no Oscar Niemeyer,
que ela colocou no Parque Barigui e filmou do amanhecer ao anoitecer. Aqui um print do Instagram dela. E considerando aqui os finais sobre o livro, durante muito tempo as obras de arte ficaram restritas a museus e galerias, executadas seguindo padrões ou por clientes que encomendavam. O livro do artista, que é uma obra de arte contemporânea, não se limita a essas convenções, possuindo um caráter intermediático e, como parte integrante da arte conceitual, trabalha em campo expandido e ou de forma híbrida. É característico o aguçamento da sensibilidade que essas obras propõem, visando atingir o tato, o olfato, a audição e a visão do espectador. Os livros de Gita são eficientes no que concerne a exploração dos sentidos, questão de cheiro, tato, olfato, tudo, né? Os livros do artista Gita Swefer provocam o espectador porque devem ser manipulados e explorados para sua fruição completa, sendo obras marcantes, tanto no contato pessoal nas exposições físicas, quanto através das fotografias, devido ao forte apelo visual causado pelos seus materiais, sua organização e todo o conjunto da obra. Aqui uma foto do ateliê dela, né? Que tinha uma parede cheinha de livros e uma prateleira cheinha de livros, e tinha livro feito de vidro, e tinha livros presos na parede, que as páginas eram de acetato. Nossa, todas as técnicas possíveis, assim, a gente podia ver. Aqui outra foto da mesma parede. Gente, lá no dia da entrevista, que eu já mostrei. Aqui, alguns tecidos e tal. Livros de artista na escola. Então, primeiramente, eu fiz uma introdução teórica sobre o que era o livro de artista, que ela foi feita com base nisso que eu acabei de falar para vocês, só que de um modo mais simplesinho aí para o ensino médio. Qual que foi a minha mobilização? Eu não cheguei falando e matando os coitados de tédio. Não. Primeiro, eu cheguei com o meu livro de artista, o livro de artista que eu fiz para uma exposição que a gente fez na UAB e na turma da graduação. E aí, eu joguei o meu livro de artista em cima da carteira da escola e falei, gente, o que é isso? E eles ficaram todos olhando. Tipo, gente, a senhora tá louca? O que é isso? Aí eu fui explicando, falei, gente, isso é um livro de artista. Por que eu fiz isso? Aqui na capa tem a cera de vela com o vermelho, e por dentro tem as texturas do interior da fazenda, não sei o quê. Fui explicando o meu próprio livro ali e fui chamando eles para mexerem, para pegar no livro. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Tiveram receio de pegar no livro. Ficaram, ei, vamos estragar esse livro do professor, essa coisa. Então, as pessoas, elas não têm costume com essa coisa do tátil, com essa coisa do, tá, pode tocar, foi feito para isso, não é porque é uma produção artística que você só pode olhar de longe. E, tipo, fui eu que fiz, não era uma obra famosa, uma obra de museu. Tipo, foi uma obra que eu fiz, eu na posição de professor, e eles já não queriam tocar. Então, assim, a gente já percebe o certo receio. E aí depois eu fiz toda aquela discussão aí do perto, longe, do poder tocar e tal, da democratização, do acesso, da elitização e tal, tá? Fiz umas fotinhas do meu livro. E a proposta é desenvolvimento. Então, eu apresentei meu livro, apresentei todo aquele histórico, dei as ideias e tal. Só que quando eu fui falar de livro-obra, livro-objeto, tal, eu mostrei fotos, simplifiquei, falei tudo, entreguei papel impresso com resuminho, né, e a gente grifou e tal, foi um super trabalho para eles entenderem o que era. No fim, o único livro que eles viram presencialmente foi o meu livro, que era o livro do artista no sentido estricto, né, que tinha aquela coisa do passar a página do livro tradicional. E acabou que quase todos fizeram na questão do passar a página. Apenas um livro foi um livro objeto, que foi o que eu doei para o museu, que a professora já mostrou para vocês. Então, aqui o primeiro grupo, os meninos, eles trabalhavam com a questão de plantar, de mexer com animais, trabalhavam em umas fazendas aí. E aí eles fizeram elementos da fazenda também, né? Eles fizeram nos pacotinhos aqui ração, colocaram grãos aí e tal. Aí aqui os outros grupos, esse grupo aqui que tem essa bonequinha aqui,
As meninas fizeram um livro sobre depressão. Aqui o outro grupo fez um livro de cheiros, trabalhando com saquinhos de chá e tal, várias coisas. Colocaram cheiros agradáveis e desagradáveis, colocaram uma página com xixi de cachorro, porque eles quiseram fazer cheiros desagradáveis também. Então, nossa, foi um escarcéu, eles fizeram de tudo. Aí aqui eles produzindo, né? Sala de aula. Objetivos da aprendizagem. Apreciar termos da arte contemporânea, tais como arte conceitual, hibridismo no campo expandido. Desenvolver uma produção sensorial de acordo com os modos de produção contemporâneo. Gerar a interação entre espectador e obra de arte. Produzir arte colocando o educando como protagonista da ação. Que geralmente o aluno, o educando do ensino médio, ele só vê. Ele só fica morto na carteira assistindo uma apresentação de slide. Então, ali eu coloco ele como protagonista, ele como artista, ele como produtor. Por isso que eu acho muito importante essa questão da gente trabalhar sempre coisas diferentes em sala de aula. Não ficar naquela coisinha do chamex com o desenho, que, sério, é pouco. É pouco, é muito pouco. Se eu vou fazer uma prática, eu quero fazer uma prática grande, uma prática diferente, uma prática que realmente seja absorvida por eles, que realmente tenha significado. Não gosto assim, de fazer prática por fazer. Então, eu acho que o livro assim teve um impacto com eles, tanto que eles fizeram produções bem elaboradas, eles se empenharam bem na atividade, práticas e registros. Então, aqui, quando eles estavam apresentando, as meninas aqui, tudo bem, tá? Eles pegaram e fizeram temas, assim, não foi tão artístico, mas enfim, para ensino médio, ali naquele contexto, foram trabalhos muito bem feitos, muito bons. As meninas aqui, da primeira e da última foto, elas trabalharam com o corpo humano. Então, cada página trouxe algum elemento do corpo. E daí elas fizeram pulmão com pétalas de flores e tal. Aí, quando elas fizeram o coração aqui, tipo, a mãe de uma delas costurou o coração. E elas colocaram dentro do coração uma luzinha dessas de colarzinho de balada, assim, sabe? Que piscava vermelho. Daí elas colocaram para ser o coração batendo e tal. Essa daqui é do livro da depressão, que elas colocaram um prego dentro para cutucar o dedo, para sentir a dor e tal. Foi bem legal. Aqui os meninos apresentando os elementos agrícolas aqui da fazenda. Aqui os meninos falaram que fizeram o desenvolvimento da vida, o nascer, a criança, a adolescência, a vida adulta e a morte. Aqui é o livro obra, onde também estava tratando da questão da repressão, da pressão e tal, onde pegaram um pedaço de madeira, pintaram de preto, acorrentaram e prenderam a corrente com diversos pregos ali. Fizeram um livro-obra bem legal também. E aqui as meninas fizeram questões de natureza e tal, e trabalharam com flores naturais, e ao mesmo tempo trabalharam com reciclagem e bastante coisa. Aqui os trabalhos expostos, né? O nascer, criança, vida adulta e a morte. Aqui o livro do corpo humano, da agricultura, da depressão. Aqui ó, as pétalas de rosa, de sensibilidade e tal. Aqui o livro obra também, do aprisionamento. E aqui o livro da natureza e tal. E todos eles juntos, né? E aí, depois que eu fiz esses livros artista, a direção me convidou para fazer uma exposição. Então, a gente fez uma exposição na biblioteca da escola, com todos esses livros artista, onde um aluno de cada grupo foi lá representar para explicar o seu trabalho e todas as turmas desceram ver a exposição. E puderam tocar e tal. Aqui as outras turmas assistindo, né? Teve cartaz para a escola inteira, falando da exposição, assim, foi bem jóia. E aí, depois que teve essa exposição, eu encontrei a professora Cris pelos corredores do EPG, que eu estava fazendo as coisas do mestrado, e aí ela me convidou para ir junto para Curitiba. Aí, quando a gente foi para Curitiba, a gente encontrou a Guita, que estava com uma outra exposição, né? E aí eu contei para ela da questão da escola e tal, de tudo, né? E também, essa era a exposição da Guita, que está ali no fundo,
E durante nossas conversas, primeiro a Guetta foi lá, explicou a exposição dela, e ela me mandou ir lá falar sobre o livro, né? Tipo, oi, Guetta, oi. Daí ela me colocou para falar no MON sobre os livros do artista dela, sobre o trabalho, sobre o que eu fiz da escola e tal. Aí foi bem legal. Fiz a apresentação no MON sobre esses livros. Alguns alunos estavam, talvez alguns de vocês estivessem junto lá também nessa viagem. Aí foi pro DEAS, que é um núcleo lá do colégio que eu trabalho, e foi para longe, assim, viajou todas as sedes desse colégio, foi bem legal. E aí o que sobrou do livro, que foi o livro preto, eu doei para o Museu Campos Gerais, porque devido à manipulação os outros acabaram se deteriorando. E aí eu trabalhei com eles a questão sensorial do livro, né? Que é a principal característica dele, pois é um objeto de arte feito para ser tocado e manipulado. Tem sua essência no contato com o espectador.